Olá a todos, meu nome é Vander e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o estudo da destilação de uma mistura utilizando simulação computacional. Quando eu falo destilação, talvez o que venha à cabeça de vocês é algo que vocês talvez já tenham visto em aulas de química, talvez em técnicos e laboratórios que vocês já visitaram, que é um sistema, um equipamento parecido com esse daqui. Nesse equipamento aqui, o que acontece é a gente tem uma mistura, né, uma solução aqui no início, no caso a água do mar, a qual é aquecida, e no caso a água aqui que está nessa mistura, ela se torna gás, vapor, né? Ela desce por aqui, entra em contato com um condensador, no qual tem água fria aqui nesse condensador, e por a água estar fria e o vapor estar quente, a água consegue retirar a energia desse vapor, ele volta a ser líquido aqui no final do processo. Com isso a gente consegue separar da água do mar o que é água destilada, água pura, né, o mais próximo possível de ser água pura, e os resíduos que ficam que não foram transformados em vapor no começo com o aquecimento. Isso aqui é uma destilação, sim, mas quando a gente fala em engenharia química, normalmente a gente está pensando em algo um pouco maior. A gente está pensando, no nosso caso, em colunas de destilação. Nessas colunas, o mesmo processo que acontece aqui acontece também nelas, porém uma escala claramente muito maior. Se a gente tem uma mistura, que nem aqui a gente tem água do mar, uma mistura de componentes A e B, por exemplo, esses componentes A e B podem ser separados ao longo dessa coluna. Para isso, e o que dita isso, na verdade, é a temperatura de ebulição desses componentes. São o componente que tiver a menor temperatura de ebulição, ou seja, aquele que atingir uma temperatura no qual ele deixe de ser líquido e passe a ser gás mais facilmente, ele sai pelo topo da coluna. Aqui, no caso, o componente A. No caso, o componente B, ele sai pelo fundo, porque ele demora mais para atingir essa temperatura de ebulição. O que eu, o que o engenheiro químico faz nesse processo é responder algumas perguntas envolvidas no processo de destilação. Como, por exemplo, como é essa separação? Então, quem é mais volátil, quem vai sair por cima, quem vai sair por baixo, quanto de cada um deles eu consigo recuperar né, ao longo do processo, qual deve ser o tamanho dessa coluna, que pode ser de algumas dezenas de metros até centenas de metros, dependendo do processo, da dificuldade que você tem para separar esses componentes A e B. E claro, né, quais os custos envolvidos, custos gerais, custos de instalação, de construção desse equipamento. Tudo isso são perguntas que o engenheiro químico responde. E foram perguntas que eu respondi no meu trabalho também. Porque no meu trabalho o que eu fiz foi pegar uma mistura, né, que tinha alguns componentes, utilizei um software computacional e simulei esse processo diversas vezes, alterando algumas condições desse processo para entender em quais situações a separação era melhor, que é exatamente o que o engenheiro químico faz no dia a dia. E aí tudo bem, você pode ver isso e falar, ok, entendi o que é uma destilação, mas por que que isso é importante? O que que isso muda, né? Como a gente usa isso no dia a dia? Talvez o exemplo mais comum seja no fracionamento de petróleo. Quando o petróleo ele sai lá, né, do fundo do mar, por exemplo, e precisa ser separado das diversas aplicações que vocês sabem que o petróleo tem, ele passa por uma coluna de destilação. Ele é fracionado em diferentes cortes. Entre esses cortes tem gasolina, óleo diesel, óleo combustível, óleo lubrificante. Então, são componentes muito comuns no nosso dia a dia. Ou seja, é um processo extremamente importante para um monte de coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Porém, não apenas no petróleo, né? Também tem aplicações, por exemplo, na indústria de etanol. Etanol aqui tanto combustível quanto bebidas alcoólicas. Porque quando o etanol sai do processo de fermentação, que é uma das etapas do processo dele, ele precisa ser destilado para atingir o maior grau, o maior teor alcoólico possível, para as diversas aplicações também que o etanol tem, ok? Bom, pessoal, era isso. Aqui tem algumas referências bibliográficas, né, que foram utilizadas, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o assunto. E no mais, eu agradeço a atenção de vocês. E se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, estou super disponível aí para conversar, tá bom? É isso, um abraço a todos.